Bom, aqui estamos na última palha da guia. Bom, nós vamos agora para o segundo ponto da aranha, que é a esteirinha. A esteirinha, ela pode ser começada em qualquer local da guia. Eu vou preferir começar aqui. Observe que sempre pega de duas em duas, olha. Eu vou usar a agulha para poder passar, mas você também poderia usar a própria palha, tá? De duas em duas e levantando. Cada palha, que tem duas, você pega. Então eu vou usar a agulha. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. E assim, seguindo. Uma sim, uma não. Passa por debaixo de uma, por cima da outra. Por debaixo de uma, por cima da outra. Pega-se uma palha e usa a sua ponta, coloca na ponta da agulha e puxa. Essa palha tem que encostar o máximo possível ali na roseta. Por essa razão que nós não gostamos de colocar as palhas trepadas uma do lado da outra quando os buracos estão próximos. Porque quando vai colocar essa palha, aproximar, quanto mais palhas trepadas estiverem próximas, dificulta a aproximação dessa palha da roseta. Observe que eu estou usando o furador. Mas você poderia também usar uma chave de fenda. Tá vendo? O mesmo princípio que vai para poder juntar o máximo possível. Sempre esticando a palha, não deixando a palha um tanto frouxa. Tem que deixar ela o máximo esticada possível. Observe que você vai aproximando, tá vendo? O máximo que você pode. Quando tem palha trepada, já fica com mais dificuldade para poder aproximar. Agora você vai continuar. Você passou por debaixo dessa, então essa aqui você não passa, passa por debaixo dessa. Observa, um sim ou não. Ó. Essa daqui passou por debaixo, essa aqui por cima. Por debaixo dessa, por cima dessa. Por debaixo dessa, por cima dessa. E assim você vai dar continuidade. Vai procurar a ponta da palha. Observe se a palha tiver com alguma falha, você elimina. Tá? Encurtou a palha, mas não tem problema. Coloca a palha na ponta. Agora você já vai puxar a agulha. Vai usar o mesmo princípio. Puxou a palha. Não deixa virar, tá? Tem que ter cuidado para ela não virar. Vai ou com o furador ou com a chave. Vai aproximar o máximo possível, tá? Aproximando. Observa que a palha daqui, ó, ameaçou virar aqui, ó. Você não pode deixar virar, tem que deixar ela harmônica. Aproximou o máximo. E continuando, olha. Essa daqui, ó, passou por debaixo aqui, vai passar por cima daqui. Então, por debaixo dessa daqui. Observe aqui agora. Por que que tem que ter o furo ímpar? Porque se fosse furo par, aqui agora, essa palha aqui ia estar igualada com essa daqui. Mas como o furo é ímpar, então não tem como igualar. Observe por que que tem que ter o furo ímpar. Porque aqui, quando vai fechando o aro, estando ímpar, ela nunca vai igualar. Vai ser diferente aqui. Então eu vou dar continuidade aqui, ó, sabendo que não estão iguais. Se fosse furo par, teria mais uma palha automaticamente aqui, ou menos uma, então iria igualar. Aí eu teria que abrir uma palha,
tá? Para poder passar por debaixo, no finalzinho aqui, ó, para poder dar continuidade aqui, com ela diferente. Como está furo ímpar, então não preciso abrir uma palha, eu dou continuidade e eles não ficam idênticos. Observe que o princípio sempre é esse. Vai esticando a palha. Eu já vou aqui puxar logo a agulha para me facilitar o serviço. Mas esse é o princípio. Puxa a palha toda e encosta. Sempre observando para a palha não virar. Encostando o máximo possível. Esticando a palha para ela não ficar frouxa. Encostando o máximo possível. Agora aqui eu não preciso vir por aqui, que eu já sei aqui que ela não pode ficar igual a outra, então eu já venho, diferente daquela dali, já vou para poder pegar lá, que me facilita e pegar. Viu? Olha lá, um sim ou não. Por debaixo desse, por cima desse, por debaixo desse, tá aqui. Observaram? Então não preciso vir só por lá, já passo por aqui, já puxo e dou continuidade, esticando. Se eu ver que vai virar, eu encurto a distância da palha e vou esticando ela, encostando o máximo que eu posso. Se eu ver que vai dobrar, eu evito que a palha dobre. Tá vendo aqui, ó? Tá querendo dobrar, eu não posso deixar ela dobrar, ela tem que encostar sem dobrar. Encosto o máximo possível sem dobrar. Se porventura, quando você for esticar a palha e ocorrer da palha partir, você não fique preocupado. É simples, você vai manter ela junta. Vai encostar o máximo possível. Encostou, você vai procurar fazer uma emenda. Como é feita essa emenda? Bom, você já estava com a agulha aqui, então você vai tirar a agulha, vai levar a agulha no sentido que é para fazer a emenda. Automaticamente vai igualar, porque você vai fazer uma emenda, então ela tem que estar igual. Vai puxar a palha. Essa ponta que está, você vai cortar e vai cobrir. Tá vendo? Cobriu. Puxa para o lado de lá e vai dar continuidade. Observaram que foi feita a emenda aqui? Ó? Foi feita a emenda, igualou a palha, botou uma em cima da outra, encosta o máximo possível e dá continuidade.
sempre procurando encostar o máximo possível. Ó, a ponta olha, arrebentou novamente, tá vendo? Não se preocupe. Você tem duas opções aqui. Eliminar essa emenda daqui, fazer apenas uma, tá? Tirar aqui, ou dar continuidade, que também não altera o produto, tira a agulha que você está usando. Como eu estou do lado de cá, eu vou levar a agulha daqui para lá. Ó. Mesma coisa, vou levar e vou fazer uma emenda aqui. Vou procurar uma palha maior. Mesmo princípio, ó. Porque na esteirinha, ou seja, na tela aranha, não tem problema fazer emendas na esteira ou no urdido, porque toda ela é com emenda realmente. Se você tiver uma palha que não arrebente, com certeza você vai fazer toda ela sem emenda. Mas se porventura arrebentar, porque a palha vegetal, com essa pressão que recebe do furador ou da chave, ela corre o risco de arrebentar, mas você não fica preocupado. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aqui vai usar o mesmo princípio dali. Ó. Esticou. Quando nós terminarmos, você vai perceber que nem vai ver essas emendas. Quando terminar a esteirinha. E se porventura arrebentar a guia? Suposição, arrebentou a guia. Qual é o princípio que você vai usar? O princípio de arrebentar a guia é simples. Você vai deixar a palha ali. Você vai pegar o furador. Essa palha que arrebentou, então você vai fazer a guia com o furador. Vai pegar o pino, vai afundar no aro. Vai pegar uma outra palha. Vai fazer, como ela está aqui no cantinho, você vai separar essa daqui. Vai colocar ela por debaixo. Observe, ó. Abri aqui o espaço. Coloquei ela por debaixo. Trouxe. E vou prender do lado de cá. Vou arrancar esse pedaço. Como eu afundei o torno, então ela ficou livre. Vou prendê-la. Tenho duas opções: colocar o torno em pé ou quebrar. Vou preferir deixar em pé. Observe, ó, estiquei essa palha, vou deixar ela aqui para poder mantê-la sempre quando ela estiver querendo afrouxar, eu esticar. Ou já conduzo ela direto para o buraco e prendo. Neste caso, eu vou preferir deixar ela assim. Poderia também cortar aqui e prendê-la logo aqui no buraco. Mas eu vou preferir deixar aqui e vou explicar depois no final por que essa minha preferência. Só vou cortá-la, diminuindo, e vou dar continuidade. Tá vendo? Tanto faz, arrebentou a guia, como a própria palha da esteira, você não fique preocupado. A solução é você trocar a palha da guia. E quando a esteira arrebenta, a solução é emendar a esteira. Observe que aqui já estou com mais espaço, tá, já está juntando com mais facilidade. Mesmo princípio, tá? Um sim ou não, sempre observando isso.
Sendo que no caso da esteira, você tem que sempre pegar duas palhas, duas que saem do buraco ou do furo, você vai ter que passar por debaixo das duas. Tá vendo a utilidade do furador? Que você pode ir batendo, que ele vai juntando a palha com mais facilidade. Olha bem, a emenda ficou aqui. Eu já poderia, já fiz a amarração dela com a outra palha, eu poderia já eliminá-la. Cortando aqui, ó, bem rente. Olha lá. Não dá para observar que tem uma emenda ali. E assim dá continuidade. A mesma coisa do lado de cá, a emenda foi ali. Agora com a próxima palha eu já estou amarrando a emenda. Posso também, essa foi a palha inicial, o final da palha inicial, pode também ser cortado. E essa da emenda, da segunda emenda que nós fizemos, também pode ser cortado. Aqui foi a emenda da guia, ainda não vou cortar, porque ela só está com uma amarração. Essa eu vou deixar para cortar mais tarde, depois de eu fazer mais amarrações. Observe que a palha está acabando. Você viu por isso por que eu falei que não deve se preocupar quando ela arrebenta? Porque o mesmo princípio de quando ela arrebenta é o princípio também de quando ela acaba. É fazer emenda. Você deve emendar. Então você não deve ficar preocupado quando ela arrebenta. Observe aqui, foi dada uma mancada aqui, ó, tá vendo? Pulei duas aqui, ó. Observou? Não pode dar mancada, porque está vendo, ó, se der mancada, iguala. Aí ela fica uma igual a outra. E não pode, tem que ficar amarrando. Esse princípio você tem que estar sempre prestando atenção, ó. Aqui, ó. Pulou duas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não pode pular duas. Tem que estar sempre observando. Dois princípios que você tem que eliminar. É o de pular duas e o de passar por dentro da palha dupla. Esses tem que eliminar, porque a esteirinha tem que ficar harmônica. Se porventura acontecer, e você já tiver passado muitas vezes, então você vai viver com essa estética deficiente. Mas o correto é você não deixar pular nem duas, como foi pulado, nem passar por entre uma palha e outra na esteirinha. Tem que estar sempre em harmonia, pegando de duas em duas, em harmonia.
palha está quase acabando, mas eu vou usar toda ela para não desperdiçar nenhum pedaço até fazer a emenda. Então aqui eu já vou fazer a emenda. Vou usar o mesmo princípio, vou igualar. Igualando aqui, automaticamente ela vai seguir diferente, porque esse é o princípio. Faço o mesmo processo. Coloco uma em cima da outra, encosto o máximo possível. A esteirinha, ela deve ser proporcional à distância de um furo, ou seja, a distância de uma palha para outra, de um furo para o outro, ou 1,5. Então, você colocou aqui, viu aqui a distância. Essa é a proporção, ou mais meio, como foi dito. Essa é a proporção, é uma questão. A regra é a distância de um furo para o outro. Essa é a regra. Mas existe a questão da escolha da estética. Tem alguns que preferem que ela fique mais cheia de esteirinha. Então, aumenta-se, em vez de a distância de um furo para o outro, ou meio ou até 2. Que aí vai ser essa distância aqui. Mas a regra é a distância de um furo para o outro. Se escolher por questão de estética aumentar, aí já é uma escolha do profissional ou de quem é o dono da obra. Porque a esteirinha depende muito também do tamanho da roseta. Essa roseta ela é desproporcional para o aro, porque ela poderia ser maior um pouco. Por essa razão que deu os furos trepados, porque se ela fosse maior, os furos que foram trepados não existiriam, porque ela teria uma área proporcional ao aro externo. Como ela era uma roseta menor, então a área dela foi desproporcional, coube furos trepados aqui em relação à área do aro externo. Se você não tivesse agulha, esse serviço poderia ser feito? Sim, com certeza. Você usaria a própria palha. Curva a palha um pouco para cima
e vai conduzindo ela. Ou assim, como se tivesse fazendo o ponto do tecido. Sempre tendo cuidado para não deixar virar. Um por cima, um por baixo. Um sim ou não, por cima ou por baixo. Olha. O princípio sempre é esse. Ó. Um por cima, por baixo. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Vou fechar aqui e pronto. O término da esteirinha deve ser sempre proporcional ao início. Nós começamos aqui, então vamos terminar aqui. Agora o que ocorre? Agora eu vou precisar colocar uma por dentro da outra, para poder igualar ao segmento, tá vendo? Eu coloquei uma por dentro da outra, aí aqui agora eu posso fazer assim, ó, aí ela vai subir aqui, ó. Vendo? Olha lá. Igualou. Vou fazer outra emenda aqui. Ó. Observaram como é que é o término? Ela começou aqui e terminou aqui. No mesmo lugar que ela começou aqui, ó, ela terminou aqui. Daqui ela já igualou, subindo para ali. Então aqui nós terminamos o segundo ponto da tela chamada aranha, que é a esteirinha. Bom, terminamos a esteirinha. Agora nós vamos dar prosseguimento ao terceiro ponto. O primeiro foi a guia, o segundo a esteirinha e agora o urdido propriamente dito. Vamos molhar a palha para que ela venha ficar bem macia. O princípio do urdido tem que ser observado que, como se começa na cadeira, existe o estilo francês e italiano, também isso pode ocorrer aqui na tela da aranha. E você tem que observar que, como nós aprendemos na cadeira, para você fazer o estilo francês, você vai pegar a palha mais distante do teu corpo, vai colocar ela à sua direita. Aqui seria o estilo francês. Mas nesse caso aqui, nós vamos ter que começar pegando a primeira palha
mais próxima do teu corpo e levar para a tua direita. Observaram? Tem duas palhas. Você vai pegar a primeira, mais próxima do teu corpo, tá? Cada vai separando a primeira, mais próxima do teu corpo. Sempre trazendo ela, se ela estiver um pouco em cima, trazendo. E vai pegar uma palha e vai medir essa palha como ela fazendo a volta na roseta, na distância aproximadamente de uns 2 centímetros. E vai puxar. Observe que a distância aqui é esta, mas aqui já é mais estreita. Você vai calcular o ângulo desta palha em distância ali de acordo com a metade do ângulo que dá na palha toda. Então a palha toda está aqui, então a metade dela é aqui. Você vai calcular esse ângulo aqui e vai dividir a cada palha, a cada distância de palha. Porque essa é a primeira palha, então nós vamos calcular. Ó. Observe que a palha vem pela menor. Aqui seria a maior, a metade seria aqui. Certo? Aí ia ficar um tanto mais aberto. Então você calcula pelo ângulo menor palha. Pela menor palha, você divide, vê a distância. Tá vendo? Essa distância aqui que eu vou ter que estabelecer de uma palha para outra aqui. Toda ela vai ter essa distância até chegar no final. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu dividi a palha, tá vendo? Calculei o ângulo. Esse ângulo aqui, vou manter ele aqui em toda a área da volta da roseta. Observando que você está pegando sempre a primeira palha próxima do teu corpo. Tem duas palhas. A que está mais próxima do teu corpo é que você vai levantar e passar a agulha por debaixo. Calcular o ângulo. Observe que aqui nós vamos ultrapassar o limite onde que a palha começou. Ela começou aqui, então eu vou ultrapassar
porque eu vou fazer a emenda desta palha. Coloque-se a ponta do início para baixo e vá com a outra cobrindo, colocando em cima. Observaram? Foi feita uma emenda aqui, ó. Conferindo se toda a palha se encontra com o ângulo, ela tem que fazer um ângulo oval toda ela na mesma distância daqui, ó. Toda ela na mesma distância, mesmo ângulo. E agora vamos dar continuidade na segunda palha, fazendo o mesmo processo, medindo. Agora eu vou colocar, não vou poder colocar no mesmo lugar onde comecei. Eu vou vir tirar da posição para poder não ficar duas emendas, uma do lado a lado. Então vou começar daqui. Ao contrário daquela, a primeira eu peguei mais próxima do meu corpo. A segunda palha eu vou pegar a palha mais distante do meu corpo. Vou puxar. Agora eu vou encostar uma palha na outra. Com o furador, que é a ferramenta adequada para poder fazer isso, pode ser feito também com a mão ou com a chave de fenda. Mas o furador é a ferramenta adequada para encostar uma palha na outra. Observe que a emenda aqui ficou amarrada com a segunda palha. E vou dar continuidade. Observe que eu estou levando a segunda palha. Ela é pegando mais distante do meu corpo. É o mesmo princípio do urdido de cadeira. É uma palha dupla, sendo dividida, pegando uma assim e uma não. Observe para não deixar a palha virar nem embolar. Tem que levar sempre harmônica, esticando e juntando uma na outra. Esticando e juntando uma na outra, sempre mantendo o ângulo.
Aqui, mesma coisa, a palha começou aqui, eu botei ela para baixo e vou ultrapassar o local que ela, olha, começou aqui. Colocar ela para baixo e vou ultrapassar esse local aqui para poder fazer a emenda. Observe que a emenda, você vai com o furador, empurra a palha para baixo, automaticamente a outra vai ocupar o lugar em cima. Aí você vai e puxar para fazer o ângulo, que é o ângulo do oval da roseta. Observaram? Colocamos a primeira palha. Agora vamos dar continuidade na segunda palha. Para que essa palha que ficou aqui não lhe atrapalhe, você calcula 2 centímetros e corta ela. Deixa essa ponta aqui para depois fazer o acabamento final, para ela não lhe atrapalhar. Vocês lembram daquela emenda que nós fizemos da guia quando arrebentou? Então agora ela já pode ser cortada. Viram? Aqui também, que foi o término de uma emenda da esteirinha, pode ser cortada, deixando toda ela na superfície lisa. Vamos agora para a segunda palha da guia. Bom, agora vamos colocar a segunda palha. Você tem que sempre observar a palha para ver se ela não tem nenhuma falha. Se porventura arrebentar na hora, tem como fazer emenda. Mas o melhor é você observar a palha antes, medir e agora eu já posso botar essa palha aqui, porque a emenda da primeira palha, a última emenda foi aqui, então eu posso botar essa palha aqui.
Terminamos a primeira parte da segunda palha, agora vamos para a segunda parte. E como vocês sabem, cada palha é dupla. Para que você mantenha a tua noção de ângulo, a cada duas palhas você deve conferir a distância, se elas estão harmônicas. Tá vendo? Mesma distância que está aqui, está aqui. Mesma coisa tem que ocorrer aqui, a mesma distância daqui, ocorrer aqui. Observe, tem que estar a mesma distância, para que o ângulo da palha venha estar harmônico. Bom, aqui também sobrou esse pedaço, podemos cortar. Aqui também cortar para não atrapalhar. E vamos dar continuidade. Agora nós vamos para a terceira palha. Eu tenho uma opção de colocar a terceira palha ou já fazer o que nós chamamos de ponto X, que é um trançado em forma de X em toda essa primeira palha aqui. Para que isso aconteça, eu tenho que rejuntar essa palha, deixar ela junta. É uma opção que pode ser utilizada e é o que eu vou optar, fazer o primeiro ponto X, em vez de terminar todo o urdido.
E rejunta essas primeiras palhas. Foi toda rejuntada, agora eu vou optar fazer o ponto X.